Eis que vos anuncio uma grande alegria. Nasceu para vós o Salvador, que é Cristo nosso Senhor. É com essa passagem do Evangelho de São Lucas, capítulo 2, que nós iniciamos mais um Mulheres de Fé podcast. Que alegria hoje, neste dia de Natal, estarmos juntos, entrando aí na sua casa, levando esta alegria que esse dia todo traz para nós. Feliz Natal! São os nossos desejos para todas que nos acompanham. E eu cá não estou sozinha com a minha companheira Graciele Reis. Feliz Natal! Feliz Natal, Vânia! Feliz Natal a todos que nos acompanham neste momento, não somente pela televisão, mas no nosso canal do YouTube, na rádio. E o tema de hoje não poderia ser diferente. Vamos meditar sobre o verdadeiro sentido do Natal. O Natal como fonte de esperança. E estamos aqui, a estreia dele aqui no nosso podcast Mulheres de Fé, Padre Wellison. Seja bem-vindo e Feliz Natal. Muito obrigado. Feliz Natal também para você, para a Vânia, para aqueles que nos acompanham, para aquelas que nos acompanham de maneira especial nesse dia, né, do nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo. O texto que você mencionou, ele traz um destaque. Nasceu hoje para vós um Salvador. E esse anúncio foi feito exatamente àqueles que se achavam indignos, porque foi um anúncio feito aos pastores, né? E a vinda de Cristo, dizia-nos o Papa o Papa Bento XVI, que é sempre um anúncio de alegria. O anúncio para Nossa Senhora foi alegra-te cheia de graça, não é? O anúncio aos pastores foi um anúncio de alegria. E assim é a vinda de Cristo para nós. É para gerar alegria, para gerar no nosso coração, como é o tema, esperança diante de tantas realidades difíceis. Então, quero desejar de fato um feliz Natal para todos nós, não é? Com muitas bênçãos e graças daquele que nasceu para nós, Amém. Para a nossa salvação. Amém, Padre. Devem ter também aqueles nos acompanhando. Tomara, queira Deus, que esteja a família reunida. Exatamente. Acompanhando esse episódio tão especial. Especial também porque é com o senhor, nosso querido formador, que está aqui na missão, o padre da nossa missão, Canção Nova Portugal. Padre, é uma alegria. Estamos em família, não é, Graça? Estamos em família. E eu destaco assim que, enquanto eu estava aqui preparando para nós começarmos o programa, onde eu penso que nasceu ali, ou foi por muito tempo o cenário do Mulheres de Fé, como vocês falaram no primeiro programa, que eu consegui acompanhar ali alguns momentos, né? Exatamente onde era o lugar onde vocês se reuniam hoje é a capela da minha casa. Né? Então temos o Santíssimo Sacramento em um lugar que, entre aspas, foi o estúdio, né, do Mulheres de Fé. A manjedoura. É a manjedoura, e lá tem o Santíssimo Sacramento, e lá é o lugar que todos os dias que aqueles que moram comigo, eu também, vamos lá para interceder. Então, com certeza, as mulheres de fé são colocadas diante de Jesus no Santíssimo Sacramento. O Padre, mais especificamente, aonde tínhamos o nome, nós mesmas fizemos ali um cenário muito simples, aonde estava escrito Mulheres de Fé, está o sacrário. Está o sacrário. Isso é muito forte. Pronto. Uma revelação. É um detalhe para o nosso podcast, né? Pronto. É um detalhe, olha, louvado seja Deus. Mas vamos falar do Natal. Vamos. E também essa época que muitas pessoas dizem assim, a época que eu mais gosto. Né? Eu ouço muita gente falar assim, nas redes sociais também, chegou a época do ano que eu mais gosto, porque é uma época bonita, tá tudo lindo, enfeitado, as nossas casas. Mas eu queria que o senhor falasse, para além disso, Padre, como a gente deve viver? O que é o Natal para nós? O Natal, como tantos já sabem, mas é sempre bom recordarmos, é o nascimento de nosso Salvador Jesus Cristo. Deus que se faz homem, quis habitar no meio de nós, armar tendas no meio de nós. É a nossa natureza humana que decaiu, Cristo a assume para elevar. Tem um santo padre da igreja que diz assim, que o Filho de Deus se faz filho do homem para que o Filho do homem se fizesse filho de Deus. É uma jogadinha de palavras, mas exatamente, nós que não tínhamos a dignidade de filhos de Deus, éramos criaturas, claro, uma criação elevada, mas Cristo vindo a este mundo, ele nos eleva
Por Jesus Cristo, o Filho, nele todos nós nos tornamos filhos. É uma data feliz, e você mencionava isso, mesmo para aqueles que talvez não creem em Jesus, não tem como não dizer Feliz Natal. Mas o que é Feliz Natal? Né? Então está dizendo Feliz Nascimento de Jesus. Né? Não fala Jesus, mas se fala Feliz Natal. Assim como daqui a um tempo nós chegaremos na Páscoa, muitos falarão Feliz Páscoa. Tudo isso ligado a nosso Senhor Jesus Cristo. E, Padre, em especial, todo Natal é para renovarmos a esperança, mas este Natal, especificamente, estamos a celebrar os 2025 anos do nascimento de Jesus, né? Vamos entrar, já estamos nesse ano jubilar. Na noite desse dia 24, o Papa Francisco abriu as portas, né? Abriu a porta santa desse ano jubilar, que em todo ano que vem a igreja vai celebrar o tema Peregrinos da Esperança. Então, começando no Natal, o que é esse renovar da esperança? A Graciela, é bom que ela sempre traz para nós aqui os temas da igreja, não é? A gente tem que atualizar com as notícias. Mas dizendo que, em primeiro lugar, a esperança ela é uma virtude teologal. Então, o que significa isso? É um presente que Deus deu a todo ser humano, né? A graça de Deus nos concedeu a fé, a esperança e a caridade. Então, eu até coloquei aqui, a esperança é exatamente essa realidade que nos leva a confiar cada vez mais. Então, juntamente com a esperança está ligada à expectativa, mas também está ligada à confiança. Não é porque quem espera confia. Quem confia espera. Verdade. Mas acima de tudo é uma esperança e a vida ela é permeada de esperança. É impossível uma pessoa que deixa de esperar. Nós temos as pequenas esperanças e o ser humano possui isso das pequenas esperanças. O mundo é a realidade disso. Eu espero um ônibus chegar, eu espero uma cirurgia, eu espero passar nessa prova no vestibular. Uma pessoa, alguém, eu espero né? alguém. Mas existem as grandes esperanças ou as grandes expectativas. Nós vivíamos o tempo do Advento, que é um tempo de expectativa da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também existe a esperança daquilo que se diz na Sagrada Escritura, de céus novos, de terra nova, exatamente esperança de vida com Deus, de vida eterna. Os nossos olhos, principalmente dentro dessa virtude teologal, nós não esperamos somente para este mundo. Existem expectativas e esperanças que não serão supridas aqui neste mundo, mas para aqueles que esperaram em Cristo, que nasce para nós, existe uma realidade daquilo que São Paulo falava, coisa que coração nenhum sentiu, ouvido algum ouviu, os olhos ainda não alcançaram, tais são os bens que Deus tem reservado para nós. O padre, o senhor falava de esperança e tem para nós aquela que é sempre para nós modelo de esperança também, Nossa Senhora, né? Nossa Senhora foi a primeira a receber essa boa notícia, como o senhor falava aí, e foi com alegria. Com alegria. Não é? Sim. Depois, hoje, Nossa Senhora está no centro do presépio, né, padre? Com São José. Exato. E com o menino nos braços, embalando, pequenino. E eu fico pensando assim, nós mulheres, não é? Nós temos uma missão especial, padre, olhando para Nossa Senhora também, de viver o Natal também de uma forma especial, né? Geradoras de vida, de união entre a família, não é? Mas eu queria que o senhor falasse dessa presença de Nossa Senhora no Natal. Nossa Senhora é, em primeiro lugar, este modelo de quem esperou em Deus, que esperava a consolação do povo de Israel, não é? O Papa Bento XVI também até escreveu um livro chamado A Filha de Sião. Então, Nossa Senhora, ela tem, em primeiro lugar, esse coração da expectativa das promessas de Deus que se cumprem. Até mesmo no Magnificat dela, ela cantou toda a história de Israel nesse canto com a Sagrada Escritura. Depois, Nossa Senhora, em meio às alegrias, ela vive a confiança. Eu falava aqui, quando o anjo anuncia Nossa Senhora, é um texto bonito do Evangelho de São Lucas, diz que depois que ela deu o sim, o anjo se retirou. Então, Nossa Senhora, ela não viveu tantas consolações, ela é uma mulher que viveu de fidelidade, não é? E ela é modelo para tantas mulheres. Eu até coloquei aqui, em primeiro lugar, de força e resiliência. Porque exatamente o anjo afastou dela e ela foi viver de fidelidade. Os fatos extraordinários de Nossa Senhora não existiram tantos.
Ela foi visitada pelo anjo somente para esperar o sim dela. Depois que ela deu o sim, o anjo afastou. É um detalhe do Evangelho de São Lucas. E desse momento ela foi viver de fidelidade. Fidelidade ao Espírito Santo que estava com ela, e ela se colocou a serviço. Então, olhando a vida de Cristo, logo que Jesus nasce, o menino que ela trouxe ao mundo foi perseguido. E é perseguido até hoje. É um sinal de contradição. Ela foi para o Egito. Imagine uma mãe ter que peregrinar, viver como imigrante num país que não era a língua dela, um trabalho que o esposo teve que ir lá vivenciar. Então, ela é modelo de força e de resiliência. A espada de dor que transpassaria a sua alma. Então, olhar para os últimos instantes da vida de Cristo, lá estava a Virgem Maria, de pé diante da cruz. Por isso que é esse modelo de força e resiliência. Ela não foi poupada da espada de dor. Diz os padres da igreja, aquilo que Cristo sofreu no corpo, olhando para o Cristo, o martírio que ele teve no corpo, toda a flagelação, Nossa Senhora viveu no coração. O martírio de Nossa Senhora foi na alma, foi no coração. E por fim, do nosso programa que é tão rápido aqui, tanta coisa a gente pode falar, partilhar, né? Mas por fim, eu até coloquei aqui, Nossa Senhora ela é modelo de um amor maternal. Ela esteve ao lado do filho. Talvez muitas mulheres dizem assim: padre, eu não consigo acompanhar meus filhos ou meu filho em todos os momentos da vida dele. Consegue, pela oração. Sim. O que nós não podemos, Deus pode. A oração pode, o que Deus pode, Deus pode mesmo, todas as coisas. Nossa Senhora, em muitos momentos, ela não estava ali tão fisicamente. Chega um momento onde o Raniero Cantalamessa, o pregador cardeal Raniero Cantalamessa, diz assim: Nossa Senhora também viveu a kenosis dela. Aquele momento onde ela chega e diz: olha, de si. Exato, despojamento de si. Está lá fora a sua mãe e os seus irmãos. E Jesus, dizia o cardeal Raniero Cantalamessa, certamente ele não foi ao encontro da mãe. Ele dizia assim: muitas vezes Nossa Senhora foi até privada desses momentos de estar com Cristo, mas ela não perdeu o amor maternal. Eu acho que ela é esse modelo de uma mãe que deixa o filho seguir a vida. Não é? Deixa o filho na liberdade. Tem até um livro que eu gostei muito que chama Os Mitos da Parentalidade, que diz exatamente isso que Nossa Senhora viveu. Ela quis que o filho cumprisse a missão dele. Sim. E ela foi só essa que auxiliou e que não impediu. Agora, padre, uma realidade bem prática, né, das nossas famílias, porque, como o senhor falou, todo mundo comemora o Natal, mesmo quem não compreende muito, não pratica muito. E uma forma, algo que também é muito ensinado para as crianças, feliz ou infelizmente, em relação a alguns personagens, né? Época de consumismo, de preocupação com presentes, com prendas, com a ceia do Natal. E aí fica a pergunta: Pai Natal existe? Boa pergunta. É verdade. É uma boa pergunta, de fato, sim. Porque essa história surgiu com São Nicolau. São Nicolau é onde ele exerceu o seu ministério, o seu apostolado como bispo, hoje é a atual Turquia. Então, ele perdeu os pais pequenino, ele foi criado pelo tio dele. E ele tinha os bens que ele herdou dos pais. Só que ele já tinha a realidade cristã e ele, aos poucos, foi se despojando e se entregando totalmente a Deus. Mas, para resumir a história, então, ele era aquele que fazia muita caridade aos pobres e fazia essas caridades em segredo. Ele deixava os presentes para os pobres em segredo. Então, quem é este? Porque o bispo tem uma roupa vermelha, que os bispos usam, não é? Que é uma batina vermelha, diferentemente dos padres, que é uma pedra preta. Hoje, na verdade, usa mais uma faixa vermelha, mas naquela altura ainda tem, né? Que usa toda vermelha. Quem que é este homem que dá presentes, que a gente vê ele saindo, que está vestido de vermelho? Aí foram descobrir São Nicolau. Aí ficou, entre aspas, o Pai Natal, que presenteia as pessoas, as crianças, os pobres, melhor dizendo. Naquela altura, eram os pobres. Eu acho que dessa figura de São Nicolau se adotou o Pai Natal, principalmente para trazer esse presente material para as pessoas. Contudo, nós sabemos que o grande presente do Natal é Jesus, não é? O Natal, na Canção Nova nós temos um slogan que diz assim: Natal feliz é Natal com Cristo, não é? O grande presente, por isso que tem até mesmo vindo dessa preparação aqui desse podcast, a pergunta a respeito dos presépios, não é? Sim. Então, é bonito
a família que nesse tempo preparou com a árvore de Natal, não é, que deixou ali o lugar para que nesse dia, né, ou na noite da véspera de Natal, pudesse ali colocar o menino Jesus, para descobrir que o grande presente é Jesus quem traz. Aí pode até dizer, tem os presentes materiais, Deus sabe que nós necessitamos, mas contudo o grande presente é a vida eterna. Sim. É o Cordeiro de Deus, como nós escutamos de João Batista, que tira o pecado do mundo. Sim. O padre, e o Papa Bento XVI, ele tinha o Advento como a sua festa litúrgica preferida. Sim. E eu fiquei pensando, que a nossa produtora colocou essa observação, achei interessante, mas eu me lembrei do nosso fundador, que foi o homem do Advento, não é? Um homem do Advento, exatamente. Nasceu no Advento. Nasceu no Advento, foi ordenado no Advento, faleceu no Advento. E toda a vida dele foi pregar a vinda de Cristo. Porque o Advento que nós vivíamos na igreja, ele comporta as 3 vindas de Cristo. Como assim 3 vindas? Até antigamente nós escutávamos falar da segunda vinda de Cristo. Muitos dizem não só a segunda, terceira vinda de Cristo, porque a primeira é essa que nós estamos celebrando hoje. E rapidamente eu preciso falar isso aqui. Para que todo ano a igreja celebra o Natal? Muito bom, como se nós celebrássemos uma festa fictícia, e não é. A igreja ela faz memória da história da salvação. E tem muitos que ainda não acreditam que Jesus veio. Muitos ainda esperam o Messias, não com o retorno glorioso, mas a primeira vinda. Os cristãos celebrando a primeira vinda de Cristo mostra a história, ele já veio, ele já se encarnou, ele adentrou este mundo. Esse mundo é dividido, quem não crê, então tu está até fora do mundo, porque o mundo é dividido de antes de Cristo, você que é historiadora, antes de Cristo e depois de Cristo. Nós vivemos na era de Cristo, 2025 anos de quê? Onde é que nós viveremos, não é? Do nascimento de nosso Salvador Jesus Cristo. Então, para dizer assim, nós fazemos memória da nossa história que foi visitada e, acima de tudo, demonstrar a este mundo. Temos uma fé, não é? A fé em Jesus Cristo, Senhor e Salvador. E a memória para nós cristãos não é uma simples lembrança. Não é uma coisa lá de voltar um registro histórico. Não. É atualizar aquele mistério. Exatamente. O mistério do nascimento de nosso Senhor. E nós atualizamos isso pelos sacramentos, né? Os sacramentos nos atualizam isso. Nós celebramos sempre a vinda de Cristo numa Eucaristia, não é? Que não é somente um memorial, fazer memória daquele, mas se atualiza. Cristo novamente se encarna. Não de uma maneira como nós, como viveu o mistério dele ali pascal, mas de maneira espiritual, pelos sacramentos. Aquele fato lá do passado, ele se faz presente pela graça de Deus. Deus pode. Deus pode. O Senhor do tempo, e da história. E da história. A gente vive no tempo da graça. Exatamente. Né? Cada sacramento. Não é o tempo cronológico. Né? Exatamente. O padre, por isso que é importante as famílias irem à missa. Pode ser que tenham famílias nos acompanhando que não foram ainda à missa, e há tempo, não é, padre? Você podia falar dessa 8ª também de Natal, como é importante que a família leve as crianças, celebre a Eucaristia, e são muitas festas aí nesse período de tempo de Natal, né? Exatamente, você falou a palavra certa. Não é somente um dia, mas viveremos o tempo do Natal, não é como tivemos o tempo do Advento, o tempo do Natal, e temos essas 8avas aí, né? Que celebramos um dia, 8 dias como se fosse o único dia, não é? Até a próxima celebração, o próximo domingo, ainda para nós podemos desejar às pessoas um Feliz Natal. Depois viveremos o tempo do Natal, que se estende até ali a festa da Epifania, a solenidade da Epifania de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mas celebrar Natal sem a participação na Eucaristia, não é como nós já mencionamos aqui. Sim. É um Natal triste, é um Natal que falta a verdadeira comemoração. Não é igualzinho celebrar o aniversário de uma pessoa e ela não estar ali presente. É excluí-la. Olha, nós vamos celebrar o seu nascimento, a sua festa, mas você não pode entrar na sua festa. Não é? Fique fora. Mas peraí, ei, você está celebrando festa de quem, então? Não é? Então está celebrando vocês, não está celebrando só nós, você não. Fica somente... E não pode ser um evento somente social. Nós celebramos os mistérios da nossa fé. Isso. É isso que nós estamos celebrando hoje.
E nesses dias também, padre, é interessante a gente conhecer cada festa que se celebra. Então, algo especial uma festa especial que a gente poderia destacar é a festa da Sagrada Família. Ah, festa linda. Ai, que eu amo esse também, assim, no tempo do Natal, pensar em São José, em Nossa Senhora, no menino Jesus. O que o senhor poderia também destacar? Existe nesse dia uma locução de um papa que visitou Nazaré. Ele falou assim: as lições que colhemos aqui em Nazaré. Sim, Papa Paulo VI. Ele dizia: não podemos ir embora sem colhermos aqui algumas lições. Rapidamente, a lição do silêncio. Nazaré é o lugar do silêncio. Nazaré é o lugar da escuta e do olhar atento ao outro. Nazaré é o lugar do trabalho, onde se aprende o valor do trabalho. Nazaré é o lugar onde nós aprendemos o valor das preparações. Foi em Nazaré que Cristo foi preparado para o ministério público dele. Aí ele dizia assim: tantas outras coisas nós podemos aprender de Nazaré, né, com a Sagrada Família, mas aqui eu destaquei algumas coisas: o valor do silêncio, sim, das preparações. A nossa vida não pode ser feita de improviso, sim, sempre, não é? Verdade. Mas precisamos nos preparar. O valor do trabalho. O Filho de Deus, ele trabalhou com as próprias mãos, ele aprendeu o trabalho. Na escola de Nazaré nós aprendemos a oração. E a oração, com certeza, não somente é ensinada, vai lá, filho, reze, mas Jesus viu Nossa Senhora rezar. Jesus viu Nossa Senhora ler a Torá. Jesus viu o seu pai rezar, não é? Então, em Nazaré é uma escola também de oração. Ele até diz assim, o Papa: queríamos determos aqui por muito tempo, mas não é possível. Então, rapidamente colhemos algumas lições da escola de Nazaré, da família de Nazaré. Eu tenho esse texto salvo aqui no meu telemóvel. Eu vou até recorrer, porque eu amo esse texto. É lindo assim, mesmo. Né? Quem também já é um sentido para a vida, Nazaré, esse texto. Eu tenho aqui salvo no meu telemóvel. Eu estava aqui recordando fazendo memória. Isso. O padre, mas a gente sabe também que muitas famílias vivem uma outra realidade no Natal, né? A gente olhando para a questão das famílias que sofrem, não é? E eu até me recordo, algumas vezes a gente encontra pessoas que falam: olha, eu não gosto do Natal, porque me recorda isso, me faz falta. Eu queria que o senhor, me faz falta alguém, algum ente querido, eu queria que o senhor desse uma palavra, assim, de alegria, sabe? Para essas famílias, padre. Como a gente pode superar isso, não é? Eu imagino. E reencontrar o sentido do Natal, padre. Nós nos unimos àqueles que sofrem, com certeza, talvez para muitas mães, né? Para muitas mulheres, talvez aquela mesa que estava sempre permeada, vai ter um lugar que está vazio ali, ou seja, de um filho que faleceu, ou um filho que distanciou da casa, ou marido que faleceu. Eu sei que é um drama, é uma dor profunda, e a gente sente junto com essas pessoas. Estamos aqui para estarmos unidos de fato. Mas, contudo, eu acho que na sua pergunta já está a resposta, não é? É não perder o sentido. Quem nasce, ele nasce para fazer nova todas as coisas. Ele nasce nos prometendo exatamente uma alegria que o mundo não pode dar. Então, a alegria de Cristo não é alegria simplesmente de que não teremos as dificuldades, as provações. Por isso que eu falei que Nossa Senhora é um modelo para nós de resiliência e de força. Então, para aquelas mulheres que passam por essa realidade, que vê muitas vezes a família desunida, adotar, não sei se é a palavra correta, mas buscar em Cristo que nasce essa força, essa esperança, a graça, não é? E acima de tudo, perceber que não pode deixar a tristeza e a dor tomar conta, mas erguer a cabeça, porque o Rei nasce para nos salvar. E acima de tudo, perceber que, como mãe, como esposa, pode agregar a família. Talvez não todos naquele momento presente ali e de maneira imediata todos virão, mas aos poucos. Então, acolher Cristo Salvador é exatamente dizer assim: Senhor, eu tenho esperança em Ti que um dia todos nós estaremos reunidos aqui, mas o banquete é eterno. E acima de tudo, Cristo, se perdemos um ente querido, Ele nasce exatamente para matar a morte. A morte que não terá a última palavra, né? Mas a ressurreição e a vida. Cristo que se encarna, e as religiões, o único Deus que se faz igual aos subordinados é o cristianismo, não é? Deus não nos ama de longe.
Sim. Deus não é somente um artífice, como muitos acham. Deus, ele sente conosco, ele sofre conosco, ele se faz um de nós e ele vence aquilo que são os grandes dramas da humanidade, porque ele se encarnou. E, padre, é também uma realidade muito importante dessa época do ano, que as pessoas se manifestam mais para a solidariedade, para a caridade, deve ser o ano inteiro. Mas também a oportunidade das nossas famílias olharem para aqueles que mais necessitam. Eu tentar contar brevemente que um Natal muito marcante para mim, eu voltando da missa de Natal com a minha mãe, tinha um irmão de rua fazendo a sua ceia, assim, na rua. Com um caixote de madeira, com um abacaxi podre, ali, com um cachorrinho do lado, e ele me olhou e desejou Feliz Natal. Sim. Então, ali foi um dia muito marcante de eu ver Jesus no pobre mesmo. Então, também que o nosso coração possa dar sentido a essa festa, também olhando para os outros, né? Eu acho que se nós tirarmos o olhar do outro, ainda nós não somos cristãos, né? Sim. Nós não podemos nos fechar nas nossas dores, nas nossas dificuldades, que são reais, mas o Natal é um convite de dilatar corações, não é? Esticar coração, principalmente para aqueles que sofrem. E tem então uma música bonita do Padre Zezinho que dizia assim, quem dera se todos os dias fosse Natal. Sim. Né? Porque o Natal traz em nós essa realidade que nós não podemos desmerecer e falar, não pode ficar somente para o Natal. Que bom que pelo menos no Natal. Exatamente. Mas que é uma realidade que pode perpetuar, que nós podemos alargar, não é? Dentro dos nossos dias, do nosso dia a dia, temos os nossos olhos voltados para aqueles que sofrem. Esse é o verdadeiro sentido de quem é cristão. Para a gente perceber a força deste tempo, Exato, né? é um deste tempo dia, bonito, deste acontecimento, né, Exato. padre? Tem tantas músicas bonitas que eu amo desse tempo. Sim. Noite Feliz. Noite Feliz. Vinde Adoremos, Vinde Cristãos a Porfir. Exato, muitas músicas lindas. Eu gosto demais. Padre, muito obrigada. Já acabou o nosso tempo. Já? Que pena, já. Padre, eu queria agradecer, nós queríamos agradecer, né, Graci, a sua presença. Obrigado. Padre, que bênção Louvado foi seja Deus. essa conversa, Padre. Olha, a começar em nós, como nos fez bem. Eu tenho certeza que quem está em casa pôde colher, assim, o senhor trouxe algo novo, não é? E me vinha aquela palavra, o homem que tira do evangelho, né? Do tesouro, coisas boas, do tesouro, coisas novas antigas e novas. Então, foi essa experiência que a gente fez, a gente quer agradecer muito, chegou realmente ao final do nosso episódio, mas Feliz Natal de novo. Quero dar bênção pro povo de Deus, posso? Obrigada, Sim, mas dá nos bênção. despedimos. Quem nos acompanhou pela TV Canção Nova, pelo YouTube Canção Nova Portugal, também pela rádio. Siga também as nossas redes sociais, @CN Portugal, e também o Instagram Mulheres de Fé CN. Feliz Natal e recebamos a bênção. Sim, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz Natal. Amém. Feliz Natal. Natal. Feliz Natal.